Bom, a questão do suicídio é um desafio que permanece através da história da humanidade, em todas as culturas, né? Como um desafio para médicos e outros profissionais que se interessam pelo ser humano, teólogos, filósofos, sociólogos, outros profissionais de saúde, enfim, é uma questão presente, né? A OMS estima que entre as 5 maiores causas de morte, entre os 15 e 19 anos, o suicídio esteja entre as 5 maiores. No Brasil, nós temos a 4ª causa de morte, na faixa etária que vai dos 15 aos 29 anos. O dia 10 de setembro foi instituído como o Dia Mundial da Prevenção de Suicídio. Em Santa Catarina, uma recente lei aprovou a oficialização do mês de setembro como o Setembro Amarelo, além do 10 de setembro ser o Dia Nacional também da Prevenção do Suicídio. O Setembro Amarelo tem o objetivo de divulgar elementos que ajudem a reconhecer risco de suicídio e alguns outros elementos que possam ser usados como fator de proteção, né? Entre as situações de risco para um suicídio estão desde questões de abuso, negligência, violência que indivíduos sofrem, sobretudo nas fases iniciais da vida, né? E o risco permanece ao longo da vida, o risco para suicídio. O uso de álcool e outras drogas também é um elemento frequentemente associado à questão do suicídio, né? Pessoas provenientes de lares disfuncionais, com brigas, divórcio, conflitos, agressões, e também psicopatologia nos pais, também são elementos que devem ser investigados, porque vai aumentar a necessidade de ajuda para as pessoas que sofrem desses elementos, né? O baixo nível socioeconômico e educacional também tem seu papel. Pessoas provenientes desse nível cultural, eles têm menos acesso a serviços de saúde e educação. Então, tem menor possibilidade também de serem ajudadas, né? A existência de tentativa prévia também tem que ser considerada. Existe um mito que diz que quem quer se matar não tenta, se mata de uma vez. Isso é um mito e está provado que muitos suicidas, antes de consumarem o ato, tiveram tentativas anteriormente, né? Uma questão muito importante, como um fator de proteção para o indivíduo em risco de suicídio, se houver diagnóstico psiquiátrico, que ele se trate, né? A existência da doença depressiva maior aumenta em 15 vezes o risco para suicídio. É um fator que, controlado através de tratamento, representa um importante fator de proteção, né? Além disso, o apoio e o bom relacionamento com a família, com o grupo de amigos, grupos com os quais a pessoa se identifica, né? Professores, isso tudo representa fator de proteção. Uma questão muito importante é estimular o indivíduo que está sofrendo e com esse risco a pedir ajuda. Não guardar somente para si o seu sofrimento, conseguindo, de algum modo, se comunicar e pedir socorro. A questão da formação dos vínculos é um grande fator de proteção, né? O indivíduo que se vincula, sobretudo o vínculo afetivo, o nexo de importância na vida dele. Isso tem um fator de proteção muito importante. Assim, as escolas, os professores, educadores, né? Os profissionais da atenção básica,
são pessoas que têm um contato muito estreito com o público jovem e na atenção básica todas as idades, né? A atenção básica representa a porta de entrada ao sistema público de saúde. Então, esses indivíduos que têm essas atividades profissionais, eles precisam se capacitar e se mostrarem atentos a esses fatores, né? Existe a ideia, e o Setembro Amarelo busca estimular isso, que se convide profissionais capacitados para fazer treinamento, passar essas informações e que as escolas, as empresas organizem suas equipes de atenção a possíveis sofredores com risco de suicídio, né? A arte, sobretudo a literatura e o cinema, também tem um papel importante, né? Divulgando situações em que o personagem pode encontrar um caminho saudável como alternativa para aquilo que lhe parecia a única saída, que seria o suicídio, né? Então, temos aqui o filme em questão, o filme que se chama Esperança, a Última Estrela, que trata dessa questão de um modo sensível e que pode ser aproveitado como elemento de educação e proteção para a população, né? A mídia também tem um papel importante. Existe um consenso de que se evite divulgar notícias sobre suicídio, mas o problema não é a divulgação. O problema é como é feita a divulgação, né? A mídia, ao dar esse tipo de notícia, ela tem que cuidar para evitar o sensacionalismo. Fotos do local, da pessoa, expor a família, ou, pior ainda, expor o indivíduo que eventualmente tenha sobrevivido, né? Deve evitar, de forma muito cuidadosa, noticiar e detalhar métodos utilizados para um suicídio, né? Mas a mídia tem bastante material que pode trabalhar, né? Se atualizar sobre dados com as fontes oficiais e divulgar para a população tanto os fatores de risco como os caminhos possíveis, melhorando os fatores de proteção e informando sobre endereços, telefones, formas de contato com serviços que podem ajudar uma pessoa em crise. Desmistificando a necessidade de algumas dessas pessoas de procurarem tratamento psiquiátrico e a informação precisa sobre como procurar ajuda onde, vamos dar o exemplo do fone 188, que é um fone disponível para pessoas em crise e que resulta de uma parceria entre o Ministério da Saúde, atualmente, e o Centro de Valorização da Vida, o nosso CVV.